trabalho, ninguém merece, né? Mas aí, gente, então ela teve contaminação confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz, ela sobreviveu aos danos causados à saúde, né? E lutou pelos direitos ao denunciar o fato. E dezenas de outros frequentadores e funcionários sentiram efeitos do envenenamento até o fechamento da instituição. Então, o uso do BHC-BDT em bibliotecas e cartórios dos anos 60 a 70, né? Se usava direto. Aí uma pergunta: aumento de incidência de câncer em trabalhadores, aqueles trabalhadores da área de arquivos, bibliotecas, etc., é uma questão, né? Teria que se levantar isso, porque já que uma pessoa, uma historiadora que foi usar o arquivo ficou doente, pois não. Nós estamos, na época que eu estava fazendo estágio, né, no arquivo, não vou nem citar o local, que foi aqui no centro do Rio mesmo. Nós abrimos uma caixa, né, e estava usando o jaleco, a máscara, mas não estava usando óculos não, e as luvas. Eu e mais uns 4 colegas. Quando nós abrimos a caixa, nós passamos mal na hora. E o bom, assim, pelo menos que no prédio tinha esse local que atende, né, quando o funcionário passa mal, esqueci o nome agora. Não, outro não, que é para esse serviço aí que atende, né, o trabalhador. E nós 4 ficamos na observação. Isso aconteceu mais de uma vez. Já abriu uma caixa, né, eram documentos até de questões trabalhistas, então tinha documentos bem antigos e a gente não sabia que material, até hoje também não soube o que tinha ali. A gente abriu a caixa, a vista ardeu, a pele enrugou e nós ficamos na emergência. Algumas vezes nesse arquivo nós fomos para a emergência, na época do estágio, e também nós abrimos algumas caixas e estava tudo molhado, né? Então a gente não tinha ideia, sabia que tinha molhado alguns documentos, mas quando eles passavam o documento para a gente não dizia muito o estado que estava. Então tem que usar, a importância de usar luvas, de usar máscara. A pessoa fala, não preciso, eu tenho saúde, eu não sou alérgico, isso é frescura. Não é verdade, nós abrimos a caixa e o documento, o processo trabalhista estava todo com água. Aí tínhamos que colocar para secar, né, fazer aquele processo todo, né, tentar recuperar o documento. Então é importante o uso do material e tomar esse cuidado mesmo, até a questão do óculos, né, que também acho que não é muito utilizado, porque nós não estávamos também usando óculos. E era um estado, não é hábito, mas agora também até tentando para isso, que a vista ardeu na hora e a gente não sabe que tipo de material tinha ali. Isso é muito perigoso, né? Esse questionamento que você faz, aumento de incidência de câncer em trabalhadores, a gente tem um déficit muito grande de notificação. Então, há uma subnotificação muito grande, porque a gente estava em reunião com a CIST há umas semanas atrás, e a gente ficou sabendo pelo sindicato do pessoal que trabalha na Colurb, que existe um número absurdo de funcionários da Colurb que se acidentam com material perfluorocortante. E a gente não fica sabendo porque não é notificado. Aproveitando então o ensejo, lembrando, qualquer acidente ou incidente tem que ser relatado imediatamente, né, no setor CAT, né? CAT, e, por exemplo, lá na Fiocruz nós temos o setor de saúde do trabalhador. Então, qualquer pessoa cortou o dedo com uma lamínula, limpinha, que ela estava tirando da caixa, vai direto lá, é tudo. Primeiro tem que notificar o chefe, né, do setor, e daí já vai diretamente para o nosso setor lá de saúde do trabalhador. Então, não é só porque é material de saúde. Cortei meu dedo com papel, coisa mais comum, né? A gente cortar. Cortei o dedo com papel, mas eu não sei o que tinha nesse papel, então tem que notificar. Tudo registrado, tudo registrado. Não, lembrando sempre do POP, eu falei POP no início, mas eu não falei. Procedimento operacional padrão. Tudo que se faz tem que ter o seu POP, o seu manual, né? Para que você possa saber o que vai fazer. Tanto referente ao trabalho, quanto referente a essas situações que podem ocorrer. Próximo, por favor. Aí mostrando contaminantes biológicos de bibliotecas, arquivos e museus. Um trabalho da doutora Nieves, vocês devem conhecer, que é uma... não me lembro se ela é cubana ou se ela é espanhola. E junto com umas outras pessoas... não, você sabe de onde? Espanhola, né? Porque também vieram os cubanos, aí um tempo atrás eu fiquei com isso na cabeça. Ela fez um levantamento de quais os micro-organismos, no caso os fungos,
que você encontra mais em arquivos e bibliotecas e museus. Então, é o aspergillus, que causa aspergilose, ali tem até mostrando como o pulmão fica completamente tomado, né? O aspergillus dá em cima dos livros, é comum, isso é um fungo comum. O penicillium, que é esse outro ali do meio, verdinho, que dá até no pão, né? O penicílio, a penicilina foi tirada do penicílio, né? Ele tem um lado duplo, né? Porque ele, ao mesmo tempo que a penicilina é retirada dele, ele também causa problemas de saúde, né? E os outros, que é o tomilho, fusário, etc. E esse último aqui, o cladosporum, que é aquele fungo negro, né? Que você encontra às vezes em certos materiais, certos documentos ou artefatos. Próximo. Os fungos, né? Aqui mostrando, mas foi de 20 mil livros do acervo de uma biblioteca municipal de Ponta Grossa, na região de Campos Gerais, do Paraná, serão incinerados, eu copiei completo, né? Quer dizer, eles foram incinerados por estarem contaminados com fungos. Então, um material de livros, né, de uma biblioteca, isso dói até o coração, né? Já foram, né? Não tem jeito. Próximo. E aí, as bactérias. A Legionella pneumophylla, que eu falei, aquela que dá no ar refrigerado, etc., né? É transmitida pelo ar, né? Ou pela água também. O bacillus subtilis, que também está no ar, mas se a pessoa tem um problema de saúde, problema respiratório e tal, ela também pode ficar contaminada e vir a ficar doente. Estafilococcus e streptococcus, que vivem na nossa pele, mas se você pega um estafilococcus resistente a antibióticos, é gravíssimo. Então, tem que ter muito cuidado, né? Lavar sempre as mãos, muito cuidado com esfregar os olhos, botar a mão na boca, etc. Porque o material pode estar contaminado, também contaminado com a salmonela, porque a pessoa não vai no banheiro, né? E acaba contaminada. Próximo. Os artrópodes, né? Que são os insetos e aracnídeos, né? Os insetos são as baratas, as traças dos livros, piolhos de livros, cupins, besouros e brocas, porque eles andam em vários lugares e você acaba tocando o material ou respirando as partículas que eles deixaram, as fezes desses animais, você pode ficar doente. No caso dos aracnídeos, é a picada. Próximo, por favor. Aí mostrando, né, como fica o dedo de uma pessoa ali no pé ou na mão por uma picada de aranha, né? Então, muito cuidado quando for, por isso que a luva é importante. Outra coisa, nós vivemos, aqui, eu não vivo mais aqui, eu vivo em Petrópolis, mas Rio de Janeiro, todo mundo está de sandalinha. No trabalho, sapato fechado, tem que ter um sapato para o trabalho. Porque um inseto ou uma caixa de livros cai no pé, então, até diz, os artelhos devem estar protegidos. Os artelhos são os dedos do pé. E trabalhar de sandalinha, mesmo tanto os homens também usam sandálias. Hoje em dia, com a moda das havaianas e tal, os homens às vezes trabalham de sandália. Não pode. Dentro do ambiente de trabalho, sempre sapato fechado. Próximo. Os ácaros, né? Os ácaros é o dermatofagoides pteroníceos. Eles são minúsculos, você não vê, mas você respira as fezes desse animal, a pele deles. Então isso que causa alergia, tanto respiratória quanto de pele. Muitas vezes o material que vocês recebem está completamente cheio de ácaros. E aí você começa a sentir coceira no corpo, não está sabendo por que o ácaro está passeando, comendo a sua pele, fazendo um banquete. Os mamíferos também, você tem que ter muito cuidado com mamíferos no seu trabalho, né? Os camundongos, ratos e morcegos. No caso dos camundongos, eles podem transmitir poliomielite linfocítica, micoplasmose, peste, salmonelose e leptospirose. Os ratos, leptospirose, peste, hantavirose, tifo murino, triquinase, salmonelose, sarnas e micose. E os morcegos, raiva e histoplasmose, que é um fungo gravíssimo, causa problemas gravíssimos. Vocês já ouviram aquelas pessoas, fulano
foi trabalhar numa gruta, ele era arqueólogo, e ele foi para uma gruta, e aí quando voltou ficou doente por causa das fezes dos morcegos. É o Histoplasma capsulatum, que é um fungo terrível, né? Então, existe aí, teve um caso há muitos anos na Fiocruz, de um trabalhador, trabalhava numa área da Fiocruz, num prédio antigo, e ele, nesse local havia morcegos. E aí ficou com histoplasmose. Teve histoplasmose e anos depois veio a falecer, porque o dano no pulmão foi tão grande que ele já tinha idade, já tinha problema, e ele acabou falecendo devido à histoplasmose. Curou, mas deixou uma lesão, uma sequela, e essa sequela o levou à morte. Próximo. Os pombos, né? Os pombos podem transmitir histoplasmose, que também é o mesmo do morcego, salmonelose, criptococose, que é a mais comum nas fezes do pombo, psitacose, gripe aviária, que é H1N5, né? E aí mostrando o pulmão com histoplasmose, né, ali do lado, e a criptococose, né, transmitida pelo pombo. E aí, ali em cima ficou meio feio. No caso dos morcegos, existe na Biblioteca Joanina, lá em Coimbra, em Portugal, existe um mutualismo entre morcegos, né, e o homem, no caso, né? Porque eles permitem que os morcegos vivam dentro da biblioteca, eles não retiram os morcegos, porque os morcegos comem os insetos. E aí eles não têm problema com brocas ou com cupins ou outros animais. Então, à noite, eles cobrem as mesas, né, cobrem alguns locais, e da manhã a pessoa da limpeza vem usando máscara direitinho, faz uma boa limpeza, e esses morcegos, eles ficam ali comendo os insetos que podem atacar os livros. Isso já há muitos anos, isso até no folheto que eles distribuem, né, lá dentro da biblioteca, eles mostram isso. Então, aí, no caso, os morcegos, apesar de também transmitirem a histoplasmose, no caso, nesse local, eles vivem, né, junto ao homem, né, e é uma simbiose. Então, estou querendo lembrar, falei mutualismo, mas é simbiose. Simbiose junto com o homem, né, e com o ambiente. Próximo. Aí, também um problema que ocorreu, não sei se vocês conhecem essa história, em agosto de 1995, houve uma falha no sistema de ar-condicionado central e as condições naturais de localização da biblioteca de Manguinhos favoreceu o descontrole da temperatura e umidade relativa, que ocasionou o aparecimento de micro-organismos. De manhã, quando você chegava na biblioteca, os livros estavam verdes. Verdes, era uma coisa impressionante, aquilo crescia porque o descontrole foi tão grande. Aí foi também um problema, construíram um prédio, fizeram na época uma licitação para um tipo de ar refrigerado, ganhou uma empresa que não tinha as condições de manutenção da empresa que havia sido primeiramente pensada, e aí ocorreu um desastre. No caso, foram 620.332 publicações que tiveram que ser higienizadas. Teses foram paradas porque a biblioteca fechou. Vocês imaginem lá quantos pesquisadores, né? Em 95, né, quando ocorreu isso, nós não tínhamos um sistema de informática, de informação, o Google, eu acho que nem era Google nessa época, eu acho que era Alta Vista que a gente tinha, eu nem me lembro qual tipo de site, né, de busca. Então, as pessoas iam para a biblioteca para fazer os seus levantamentos e não podiam, então teses estiveram separadas, houve muitos problemas, mas o principal problema foi a saúde dos trabalhadores da biblioteca, que chegavam para trabalhar e muitas vezes estava 42 graus do lado de fora e dentro da biblioteca estava 16, 15, eles tinham todos agasalhados, era uma coisa terrível. E aí se fez a higienização, mas o principal foi a atuação da saúde do trabalhador da biblioteca, da Fundação Oswaldo Cruz, da Coordenação de Saúde do Trabalhador, que se chama CST, né, Coordenação de Saúde do Trabalhador, na época, que encarregou-se de realizar exames clínicos e patológicos em todos os funcionários
que trabalharam no prédio e analisou o comprometimento alergênico que poderia existir com as espécies dos fungos encontrados, né? Então, eles fizeram um levantamento de saúde de cada trabalhador e esses trabalhadores foram acompanhados, acho que durante 2 anos após esse evento. Então, e se fez todo um trabalho. E aí, hoje em dia, a Biblioteca de Manguinhos tem todos os controles, se trocou esse sistema, se pagou uma fortuna e depois tiveram que trocar pelo outro. Esses problemas, muitas vezes, das licitações ganham menor preço, mas o menor preço não quer dizer que é melhor qualidade, né? Próximo. Outro fator são os trabalhadores sensíveis, né? No caso, trabalhadoras grávidas. Então, tem que se prestar muita atenção que elas não podem trabalhar com certos tipos de substâncias químicas ou com material muito contaminado. Elas devem ser afastadas, né, de certos tipos de trabalho. Observar os trabalhadores alérgicos, aqueles que têm alergias muito fortes, deverão ir para outra área, fazer uma outra atividade. A avaliação das condições ambientais de trabalho, quer dizer, a avaliação das condições de trabalho é a avaliação de risco. Aquilo que eu falei lá no início da nossa palestra, né, que eu falei que temos que avaliar, temos que observar, é isso, avaliar as condições ambientais. O inquérito epidemiológico, no caso, já entra o inquérito epidemiológico quando o trabalhador apresenta problemas, o médico do trabalho vai fazer o inquérito epidemiológico. E afastamento da fonte alergizante como um último caso, né? Vai ter que ir para um outro setor, não pode mais trabalhar naquele local e aí vai se pensar nisso. Próximo. Aí o programa é a formação do Programa de Gerenciamento Integrado de Pragas. Porque esse programa, ele envolve serviço de limpeza. Vocês lembram quando eu contei de comer na sala? Né? Que caem as partículas de alimento e geralmente aqui tem a partícula de alimento. Mas ali eu tenho uma pia próxima, que é a fonte de água. E ele está dentro do ambiente, o inseto ou a praga vai se reproduzir, que é uma maravilha. Tem comidinha, tem aguinha e tem casinha.